Como foi dito, nós dividiremos esta apresentação em duas partes. Uma técnica, apresentação técnica, que será feita pelo nosso coordenador de planejamento, o Neto. E em seguida, a doutora Andréia fará sobre os aspectos jurídico-institucionais da realização criação dessa unidade de conservação. Nós vamos estabelecer a apresentação, pelo que a gente auscultou, ela não será muito longa, mesmo porque isso já é de domínio, boa parte da apresentação já foi disponibilizada para vocês. Então, ela não será longa. Depois nós abriremos para as arguições, sugestões, um prazo que poderá ser prorrogado a critério dessa presidência, desde que haja realmente números suficientes para isso, quer dizer, há pessoas que se inscrevam e que ultrapasse o tempo. Abriremos um prazo adicional de no máximo 30 minutos, ok? Bom, então eu vou passar a palavra para o Neto para que ele faça a apresentação. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de pedir para apagar essas luzes aqui para ficar melhor a apresentação. Bom, eu já vou começando, daqui a pouco o técnico apaga a luz para a gente. Muito bem, então, dando início à apresentação da criação de unidade de conservação municipal de proteção integral, refúgio de vida silvestre, Mata Ribeirão Cachoeira. A apresentação está dividida em dois blocos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho das unidades de conservação existentes em Campinas, e depois a gente passa para o objeto principal da apresentação, que é o refúgio de vida silvestre, Mata Ribeirão Cachoeira. Unidades de conservação existentes em Campinas. Então nós temos 7 unidades de conservação no município: Parque Natural Municipal do Campo Grande, Parque Natural Municipal do Jatobás e a APA do Campo Grande. Foram criadas no ano passado na Macrozona 5. Além dessas, nós temos a área e Mata de Santa Genebra, Floresta Estadual Serra d'Água e a APA Estadual Piracicaba Juqueri-Mirim, que sobrepõe em parte a APA de Campinas, na Macrozona 1. Aqui esse mapa nós podemos visualizar essas unidades que eu citei, né? Então, aqui na Macrozona 1 nós temos a APA Municipal de Campinas e esse trecho onde a APA Juqueri-Mirim a sobrepõe, que corresponde à bacia do Rio Jaguari. Nessa região de Barão Geraldo, né, Macrozona 3, a área e Mata de Santa Genebra. Aqui na Macrozona 5, a APA Campo Grande, Parque Natural do Campo Grande e Parque Natural do Jatobás. E aqui na região sul, aqui da Mancha Urbana, Floresta Estadual Serra d'Água. Além dessas, nós estamos criando mais, já temos aprovadas, né, em processo de elaboração dos cadernos de subsídios, mais 9 unidades, entre elas a própria Mata Ribeirão Cachoeira. Então são 6 refúgios de vida silvestre: Quilombo Santa Genebra, Mata do Macuco, Mata Córrego da Onça, Ribeirão Cachoeira, Mata Nogueirapes, Mata da Fazenda Santana, a área Várzeas do Atibaia, na Macrozona 2, lá na região norte do município, a APA Samambaia, que fica na Macrozona 8, ali atrás, um trecho de área rural, atrás do loteamento Gramado, e a APA Capivari Mirim, que fica na região sul,
ali atrás do aeroporto, região do Friburgo, do Fogueteiro. Esse mapa, nós podemos visualizar então essas unidades que serão criadas, né? Ao norte, área e Várzea do Atibaia, aqui o refúgio de vida silvestre, Quilombo Santa Genebra, que vai ampliar a área da Mata Santa Genebra, a Ribeirão Cachoeira, Fazenda Macuco, Fazenda Santana, Córrego da Onça, Nogueirapes, APA Samambaia e a APA Capivari Mirim. E esse mapa mostra então como ficará o município quando todas essas unidades estiverem criadas, e também aqui já colocando o nosso sistema integrado de áreas verdes, que vai funcionar como corredores ecológicos, interligando todas essas unidades, essas áreas protegidas. Bom, então passando agora ao nosso objeto, né, dessa reunião. Aqui o mapa de localização, né, então, como já foi colocado, a Ribeirão Cachoeira ela se localiza na macrozona 1, que é a APA Municipal de Campinas. Essa APA ela já tem um zoneamento ambiental por conta da Lei 10.850, a lei de criação da APA. E então a Mata Ribeirão Cachoeira ela se localiza na ZEAMB, que corresponde basicamente à bacia do Ribeirão Cachoeira. Essa zona é a zona que tem a proteção máxima, vamos dizer assim, é a zona de conservação ambiental. Esse outro mapa aqui, ele dá uma conotação espacial do fragmento da Mata Ribeirão Cachoeira em relação aos outros fragmentos da APA. Então nós podemos verificar que ele se localiza bem no centro da APA, na margem do rio Atibaia, né, existem outros fragmentos importantes ao seu redor. Então ele além de ser um fragmento muito importante com relação à riqueza, né, à sua vegetação e a sua fauna, ele funciona como um trampolim ecológico, né, permitindo que fauna e flora façam os fluxos migratórios nessa região. Aqui é a parte da APA do Capivari Mirim, do Juqueí Mirim, e é a bacia do Rio Jaguari. Aqui uma imagem para a gente poder visualizar, né, a feição desse fragmento em relação à rede hidrográfica e outros elementos do ambiente construído, né? Então, as linhas de transição, aqui o limite da macrozona 1 para a macrozona 2, nós temos aqui o gasoduto, né, o Gascamp. Esse é um mapa geológico. É interessante frisar nessa figura a ocorrência aqui da zona de cisalhamento Valinhos, que é uma área onde ocorreu uma ruptura, né, das placas tectônicas, e nesse processo houve como um esfregamento das placas. Então essas rochas, que são basicamente granitos, são rochas bastante duras e com permeabilidade bastante baixa, nessa porção onde houve esse processo, ela se tornou mais mole, ela foi praticamente esmagada. Então é uma área onde a permeabilidade é maior, né, o que proporcionou nessa área, além de outros fenômenos, o surgimento de uma rede hidrográfica bastante densa. Então, por um lado, é muito interessante essa configuração, porque é uma área onde você tem uma permeabilidade maior. O aquífero, no caso aqui, o cristalino, ele tem uma porção de recarga bastante interessante. Por outro lado, essa condição também torna essa área bastante vulnerável a possíveis poluentes, por conta de agrotóxicos, né, herbicidas e outras coisas. Então, por aí a importância também de se preservar e criar essa unidade nesse local. Aqui o mapa hipossométrico, que mostra as variações altimétricas na região. Então aqui é a parte baixa da bacia do Ribeirão Cachoeira. Então essas áreas em amarelo, os tons mais claros representam as planícies, as áreas mais cotas mais baixas, e as porções em marrom, né, indicam as porções mais altas. Esse é um mapa clinográfico que deriva do mapa hipossométrico e indica as declividades do local. Então é um local que tem uma variação clinográfica bastante acentuada, né? Inclusive áreas aqui com declividades em torno
de 45% a 75%, equivale aproximadamente a de 20 a 30 graus. E as partes mais baixas que já chega aqui na planície de inundação do rio Atibaia. Esse é um mapa pedológico. O solo predominante aqui é o argissolo vermelho amarelo. E o que é interessante nós colocarmos aqui é que ele tem essa característica distrófico típico e abrupto. Isso significa o quê? Que ele tem horizontes, uma alteração, né, de horizontes bastante intensa. Então a superficial, a camada superficial do solo, o horizonte A, ele é mais arenoso, o horizonte B ele é mais argiloso. O que isso significa? Quando a água de chuva vai percolar, vai infiltrar no solo, no horizonte A ela vai infiltrar com maior facilidade. Ao atingir o horizonte B, ela vai encontrar argila e vai ser mais difícil de infiltrar. Isso provoca então a mudança no sentido da infiltração e o solo pode ser carreado, ele pode ser erodido com maior facilidade. Então é importante que seja muito bem manejada essa área por conta dessa fragilidade do solo. Aqui um realce na rede hidrográfica, né, o Ribeirão Cachoeira, né, outros afluentes aqui do rio Atibaia, inúmeras nascentes, é uma região bastante rica do ponto de vista hídrico. E aqui o mapa de vegetação natural, o próprio fragmento da Mata Ribeirão Cachoeira, que é uma floresta estacional semidecidual, né, uma variação da Mata Atlântica aqui na nossa região. Esse tom de verde um pouco mais escuro nós classificamos como matas mistas, que são fragmentos, talhões de eucaliptos abandonados ou fragmentos que possuem diversas espécies exóticas na sua configuração. Além desse, nós temos um trecho de mata ciliar e alguns campos de várzea também espalhados pelo território. Esse mapa é um mapa de APP, um cruzamento, na verdade, das APPs com a vegetação. Então essas cobrinhas são as APPs, né, na APP de nascente de 50 metros, 30 metros para os cursos d'água, os córregos e ribeirões, 50 metros para o rio Atibaia, 50 para os lagos também, que isso de acordo com a lei 10.850. É interessante nós verificarmos aqui que em verde estão as APPs em conformidade com a legislação, ou seja, APPs vegetadas. Em vermelho estão as APPs sem vegetação, em conflito com a legislação. Então percebemos que é um trabalho intenso que vai ser feito nessa região no entorno para poder recuperar essas áreas e proporcionar então interligação com os demais fragmentos. Falando um pouco aqui da flora, né, segundo Karen Santos, ela identificou 175 espécies, né, pertencentes a 119 gêneros,